Filipenses capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Portanto, meus amados, essa expressão carinhosa do grande apóstolo dos gentios, Paulo, representa o seu amor fraternal que ele tinha em abundância em suas entranhas por todos os seus filhos na fé e amigos de ministério que faziam parte da Igreja de Cristo ali na cidade de Filipos. Em todos os seus escritos encontramos da parte do apóstolo Paulo essa declaração repetitiva de amor que ele tinha ou sentia por todos aqueles que eram alcançados pelo Evangelho poderoso de Cristo Jesus por meio de suas campanhas evangelísticas. E não somente nos escritos do apóstolo Paulo, mas no dia a dia do apóstolo, ele semeava a fragrância do amor fraternal por onde passava, como Cristo ensinou o seu segundo mandamento, ou o segundo mandamento da legislação de Cristo, que é justamente o amor para com o próximo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, já essa frase trata da intimidade cristã que havia entre o fundador daquela igreja e todos os seus filhos na fé, incluindo de maneira especial os ministros do Evangelho de Cristo Jesus na cidade de Filipos, que foram consagrados ou ordenados pelo apóstolo Paulo. Ao escrever estas palavras em sua carta, certamente o autor tem em mente que no seu pensamento interior, todos aqueles que lhe acolheram carinhosamente enquanto ele esteve presente naquela cidade e cuidando daquela igreja, eram todos queridos dele e por ele. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, todos quantos se converteram ao cristianismo por meio das atividades evangelísticas do apóstolo Paulo representavam seu galardão pelos trabalhos realizados em prol do Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Filipos era, de fato, motivo de grande alegria e regozijo para o autor desta carta, até porque era uma igreja que podia ser mostrada como exemplo de fidelidade ao reino de Cristo Jesus, apesar das grandes perseguições que tiveram que enfrentar do Império Romano, dos judaizantes
e de todos os hereges que buscavam prejudicar aquela igreja amada por todos os meios possíveis. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estais assim firmes no Senhor, amados. Era uma questão de honra para os inimigos e opositores do cristianismo e de Paulo tentarem barrar a obra de Deus naquela importante cidade. Os líderes das demais religiões daquela cidade queriam derrotar o apóstolo, investindo contra a igreja de Cristo em Filipos. Até porque aquela era uma cidade estratégica para toda aquela região, como porta de entrada do Evangelho em toda a Europa e até também na grande região da Macedônia. A coroa de Paulo era saber que a igreja estava firme nos ensinos do Evangelho do Senhor Jesus, por ele transmitido como sendo a primeira cidade da Europa a ser evangelizada com as boas novas de Cristo Jesus e da nova aliança de Deus com a igreja remida do Filho de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sítique. O autor faz um apelo em forma de rogo ou de exortação a essas duas mulheres para que tivessem em sintonia com as doutrinas do Evangelho de Cristo Jesus. Evódia quer dizer aquela que oferece hospedagem, e Síntique quer dizer aquela que teve uma chance feliz e abençoada. Boa parte dos comentaristas concordam de que elas eram duas diaconisas da Igreja de Cristo na cidade de Filipos, e que no tempo em que Paulo esteve presente naquela igreja, elas hospedaram ao apóstolo Paulo e lhe serviram também como sendo mulheres de Deus. Finalmente, que sintam o mesmo no Senhor. Certamente o autor tinha conhecimento de que os opositores do Evangelho haviam estado com essas duas mulheres para lhes confundirem as suas mentes e principalmente a fé delas com os seus ensinos heréticos. Mas como Paulo tinha amizade com elas, lhes dirigiu o seu apelo para que não se desviassem ou se movessem dos ensinos do Evangelho transmitido por ele. A preocupação do apóstolo era justa, porque ele sempre tinha aquele cuidado especial com os seus filhos na fé, além de defender a Igreja de Cristo dos hereges, dos falsos mestres, dos falsos pregadores de suas próprias ideologias. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.